mas eu queria compartilhar com você, nessa manhã, uma palavra com o tema permaneça. Permaneça. É tão comum a gente observar que muita gente tem sido instigado a não permanecer, por vários fatores. Mas quando eu falo desse permanecer aqui, eu falo do permanecer fitado na cruz de Jesus, fitado na graça, fitado no favor, fitado nesse grande momento que marcou e dividiu a história. Mas esse Jesus que eu sou instigado a permanecer nele, ele precisa ser todos os dias a minha rocha. Ele precisa ser de fato o leão da tribo de Judá, para mim. Ele precisa ser o meu alfa, o meu ômega, o meu começo e o meu fim. Ele precisa ser na minha vida esse conselheiro diário. Sabe, às vezes eu estou naquela dificuldade e eu peço esse conselho para aquele que Ele está em mim. Esse Deus forte, o pão da vida, o Redentor, a verdade, o caminho. É nele que eu preciso permanecer. Não é em um lugar específico, é em uma pessoa. Eu preciso permanecer nele. Mas hoje em dia, se você parar para analisar, essa é uma prática que está totalmente contracultural. Hoje o mundo não prega o permanecer. Hoje o mundo prega o quê? Não, você está com alguma dificuldade, muda de situação, muda de marido, muda de emprego, muda de família. Não deu certo isso aqui? Faz dar certo em outro lugar, muda de cidade. Hoje o mundo é contra a cultura da Bíblia. Por quê? É o mundo fast food, né? Não, o resultado não veio imediatamente, então eu mudo, eu deixo para lá, eu não vou ficar sofrendo com isso. E na verdade a palavra de Deus, ela tem uma tônica que eu preciso olhar todas as coisas a partir do olhar daquele que nele eu permaneço, amém? Eu preciso observar a respeito disso. E é tão interessante, querido, porque às vezes as pessoas, elas transicionam tentando buscar algo melhor, e quando você percebe, ela está transicionando a vida inteira e não encontra. Eu estava numa padaria esses dias, comprando um pão, e aí eu vi um senhor aconselhando, um senhor já, uns 60 e poucos anos, imagina, aconselhando a menina do caixa. E ela estava falando, ela estava estudando, né, lá, eu acredito que ela ia prestar direito, estava com o livro em cima lá. E aí aquele senhor olhou para ela e falou assim: estuda mesmo, minha filha, estuda mesmo. Olha, eu vou falar uma coisa para você, não pense em casamento agora não. Ela devia ter uns 20 e poucos anos, né, aparentemente. Não pense em casamento agora não, porque casamento atrasa os nossos planos. E ele começou a aconselhar a menina. E eu olhando ali, né, e ele aconselhando a menina. Porque eu já tive 5 casamentos. Falei, rapaz do céu. E aí não tem como não, aí não dá certo não, aí não vai mesmo não. E eu já tive 5 casamentos, e nossa, eu tinha muitos planos, muitos sonhos. E começou aquele processo. Por quê? Não deu certo, eu mudo. Não deu certo, eu vou para outro processo. Não deu certo aqui, não deu certo nesse. Eu saio, eu migro, eu transiciono. Mas só que eu quero te dizer hoje que Jesus é a fonte de toda a solução que você precisa para o seu dia a dia. E você não pode transicionar da graça, você não pode sair dela. A gente vai observar a respeito disso aqui, porque a cruz é o reflexo da graça na minha vida. É o reflexo do favor que eu não mereço na minha história, querido. E às vezes a gente vai transicionando, e as dificuldades, elas vão sendo de um tamanho, e sempre a minha intensidade no permanecer sempre é menor. Toda vez que a minha intensidade de permanecer é menor do que a minha dificuldade, eu vou mudar. Toda vez. A minha vontade de ficar nessa cidade é uma, e aí eu tenho as dificuldades.
se essa dificuldade for menor do que a minha vontade de permanecer, eu vou mudar. Isso é natural na vida de qualquer pessoa, mas nós precisamos o quê? Criar a raiz no permanecer consolidado, para que ele realmente seja a pauta da minha alma. Seja a pauta da minha alma, mas essa razão, esse poder, essa veracidade vem através do meu espírito, e inunda a minha alma. Nós precisamos entender, queridos, que nós não podemos agir baseado na nossa alma, né? A gente fala de pessoas almáticas. Não podemos, baseado nos meus sentimentos. Me deu a vontade de fazer isso, eu faço aquilo. Me deu a vontade de fazer aquilo outro, eu vou fazer dessa forma. Não, a Bíblia nos conduz a permanecer em Cristo Jesus. E a minha vontade precisa ser sujeito ao meu permanecer. O meu corpo precisa estar sujeito ao permanecer. Queridos, e é tão real isso é desde o Gênesis. Você lembra da história lá de Adão e Eva? Eva, ela tinha uma vontade, e a raiz do permanecer foi sendo quebrada pelo estigar do diabo, pela cilada. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso. E aí, automaticamente, aquela vontade que estava na alma, né, de experimentar do fruto, foi maior do que a consolidade, a solidez, na verdade. O consolidar, né, a solidez no permanecer foi estando enfraquecido, e aí ela se deixou. Ela olhou a fruta, olhou os argumentos e começou o quê? A se distanciar do permanecer, do estar. E ela começou a sentir, de fato e de verdade, que aquele ambiente podia ser diferente. Não, eu tenho um desconhecido que eu preciso conhecer, e começou, e ela percebeu depois, é claro, todo mundo percebe, que não era de fato aquilo que tinha que ser na vida dela. Mas hoje, queridos, nós estamos convidados a permanecer em Cristo Jesus, amém? É impossível subsistir, querido, se o ambiente não for Cristo, é impossível. Se a atmosfera que nós estamos vivendo no nosso dia a dia não for Cristo, é impossível permanecer. Eu quero ler um texto aqui, um texto bem conhecido, João capítulo 15, no verso 4 a 7, João 15, no verso 4 até o 7, olha só o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. É eu que faço, e eu que corro, é eu que vou, é eu que permaneço em Cristo, e Ele vai permanecer em mim. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim vós não podeis dar, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5. Olha só, eu sou a videira e você é o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Frutificação é algo tão poderoso. Ele continua dizendo: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhante ao ramo, secará, e o apanha e lança no fogo e queima. Próximo. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. É tão poderoso quando você entende que o recurso do permanecer é inesgotável. O recurso da graça, o recurso do favor, o recurso de estar em Cristo é algo sobrenatural. Então eu preciso entender o permanecer do ponto de vista do Evangelho da graça de Deus. É de lá que eu tiro todo o meu olhar, como de forma tão poderosa foi falado aqui no compartilhar da generosidade. É desse ponto de vista que eu tenho que olhar toda a minha vida. É do ponto de vista de quem está em Cristo, em Jesus, no meu libertador, no meu restaurador. Mas por quê? Como eu permaneço?
em quem eu vou permanecer, queridos? Quem permanece em Cristo, quem permanece, ele não se separa da graça de Deus. Primeira coisa que você precisa observar: graça, nós sabemos, é o favor imerecido, é tudo que eu não mereço e eu recebo, mesmo assim. Então, quem permanece em Cristo não se separa da graça, porque é o próprio Cristo. Hebreus capítulo 12, no verso 14, eu quero ler um texto aqui, Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15, olha só: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa aí um pouquinho para mim, por favor. Segui a paz com Cristo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, é muito importante a gente entender que eu preciso estar sendo santificado. Mas eu quero ler o restante para me poder inteirar você aqui de um contexto. Olha só: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja em alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha só, queridos, que forte esse contexto. Por quê? Porque quando nós entendemos, que nós observamos a graça e o favor de Deus, nós começamos a ter um olhar diferenciado para todos os contextos de que Deus tem para a minha vida. Colossenses capítulo 1, verso 27, quero pegar um parâmetro aqui. A palavra de Deus diz que Cristo em mim é a esperança que eu tenho da glória. Então é Cristo em mim. Quando Cristo está em mim, algumas coisas poderosas acontecem. Mas eu estou sendo agora instigado a permanecer o quê? Santo. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Mas é tão poderoso, querido, porque santidade não é uma ação humana. Santidade não é uma ação humana. Santidade é compartilhar de uma atmosfera divina. Santidade é eu estar com Cristo em mim, que é a esperança da glória. Por quê? Porque ninguém é capaz de se santificar. Eu não sei se você conhece, mas eu vim de uma igreja bem tradicional, que às vezes, em algum momento, as pessoas, elas batiam no peito e falavam: eu tenho que me santificar. Eu acredito que você já tenha visto isso. Não, é porque eu preciso nesses dias me santificar ainda mais. E aí a pessoa, ela veste uma camisa de manga comprida, né? Ela não usa uma calça, né? Usa uma calça mais, né? Ela não passa aqui, ela não vai acolá, e ela não faz isso. Mas só que na verdade a santidade é o próprio Deus, Espírito Santo. É o Espírito de Deus que me santifica. Quando o Espírito de Deus está em mim, eu posso bater no peito e dizer: eu estou sendo santificado. Não é por causa de mim, não é a força do meu braço, não. É o Espírito de Deus movendo através de mim. A palavra de Deus conta a história lá de Moisés. Quando Moisés chegou na sarça ali, ela estava queimando, ela fumegava. E quando ele chegou ali, a palavra de Deus diz que o próprio Deus fala com ele: tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar que você está pisando é santo. Querido, por que aquele lugar era um lugar santo? Porque Deus estava lá. Não era porque a árvore tinha sido santificada de uma forma diferenciada, não, é porque Deus estava lá. Ei, o céu é o próprio Cristo. Não é uma rua de ouro, um muro de cristal, não, é Jesus Cristo. Então hoje você pode viver o céu na terra. Amém? Por quê? Porque eu tenho características de santidade dentro do meu ser. É o Espírito Santo que habita aí dentro. É o Espírito Santo que habita em mim.
Deus estava lá, e porque Ele está aqui, e porque Ele está onde eu vou, eu vivo sendo santificado. Você pode dizer amém por isso? É algo poderoso, queridos. Nós somos direcionados então a permanecer aonde? Na graça. Coloca para mim novamente, por gentileza, grande Elias, Hebreus capítulo 12, no verso 15, 12, 15, olha só, atentando, preste atenção, tenha diligência, para você ser santo, para você ter o Espírito Santo, para você viver nessa atmosfera, tenha diligência, tenha uma premissa, atente diligentemente, porque ninguém seja faltoso, se separando da graça de Deus, que é Cristo Jesus. Você não pode se separar da graça. Queridos, quando é que nós nos separamos da graça, ou decaímos da graça? Quando às vezes nós deixamos as coisas que não faz parte da graça permear o nosso ser, nos envolver, nos inundar. E uma das coisas que nós temos falado a respeito de justiça própria, é justamente a respeito disso. Ele deixa claro aqui, por quê? Porque a oscilação do permanecer está vinculada a eu decair da graça, a eu deixar a graça de lado, a eu me distanciar dela. Quando eu permaneço, quando eu estou compartilhando a graça de Deus na minha vida e através da minha vida. O contexto aqui de Hebreus, ele nos direciona a permanecer, a não se separar dela, porque essa separação vai trazer para a minha vida um desequilíbrio, e nos leva a viver uma vida sem o equilíbrio do Espírito em nós. Por isso que às vezes Paulo mesmo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Quando Paulo fala a respeito disso, Paulo está falando e crendo e intensificamente desejando que o Espírito Santo de Deus te guie em todas as coisas. A Bíblia diz o seguinte: em tudo que você for fazer, seja comer, seja beber, em todas as coisas, para todas as coisas da sua vida, que seja tributada glórias a Deus. Tudo que sai de você tem que tributar glória a Deus. Esse é o nosso caminho. Mas eu não tributo glória a Deus porque é uma obrigação, não. Eu tributo glória a Deus porque é um gesto de agradecimento. Um tributo de agradecimento. Eu sei que Ele toma conta da minha vida. Eu sei que Ele é meu Pai. Eu sei que Ele me ama. É por isso que eu tenho prazer em tributar graças a Deus. Glórias a Deus. Eu agradeço a Deus dessa forma tão poderosa. E aqui Paulo fala a respeito de algo muito interessante. Por quê? Porque quando eu me vejo faltoso na graça, me distancio da graça, acontece algo. Olha só o que o texto fala. Hebreus capítulo 12, verso 15. Olha só. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando, que nascendo, faz o quê? Acaba trazendo para você perturbação. E quando isso acontece com você, não fica só com você, espalha para as pessoas que estão perto de você. Como a influência é tão forte. Por isso que nesses dias nós temos deslumbrado um contexto de que o Espírito tem que nos mover, o Espírito tem que nos conduzir, porque através de mim o Espírito vai alcançar outras pessoas, vai alcançar outras situações que às vezes estão em desequilíbrio, e o Espírito vai equilibrar todas as coisas nas pessoas, por causa do meu permanecer na graça, no favor de Deus. Raiz de amargura, querido, ressentimento. A maioria das pessoas que vive esse contexto de amargura, ressentimento, é porque ele deslumbra um contexto de reivindicação, de recompensa. Eu fiz isso e eu tenho que merecer isso. Não, porque se não acontecer isso comigo aqui, não tem lógica, olha que coisa errada. Eu estou reivindicando recompensa, e o reivindicar da recompensa nunca é suprido, querido.
Nunca, uma pessoa que sempre reivindica alguma coisa, você nunca consegue suprir ela, porque a amargura é um poço sem fundo, a aflição, a angústia, o desgostar, né? A tristeza é algo profundo demais, querido. Às vezes a gente, nossa, eu amo tanto, e eu quero ser correspondido porque eu amo, e na verdade a gente não ama para ser correspondido, a gente ama porque a natureza de Cristo habita em nós, é por isso que nós amamos, não é porque a pessoa vai fazer algo por mim, não. Quando eu estou na graça, vivendo, permanecendo na graça, eu entendo a respeito disso. Eu entendo que se eu fizer algo por alguém, eu não tenho que ficar maquinando. Deixa eu ver, que dia que ele vai fazer um negócio por mim aqui? Espera aí, nossa, lá eu pego ele. Aqui ele vai ter que fazer algo por mim. Não, eu não maquino nada disso. Sabe por quê? Porque eu sou agraciado por Deus. Eu só dou o que eu tenho. E eu tenho o que Ele me entregou. Eu não consigo entregar nada daquilo que eu não tenho. Eu não espero o retorno. E aí a ofensa ela não acha lugar no meu coração. A amargura, o ressentimento, querido, é um sinal claro de uma pessoa ou de alguém que não está vivendo graça e favor de Deus. Porque foi certas sequências de fatos que o conduziu a ter uma recompensa, e essa recompensa não veio, e porque não veio, veio o ressentimento, veio a amargura, e a palavra de Deus está falando para mim: ei, cuidado, por quê? Porque se isso estiver no meu coração, isso vai contaminar as outras pessoas, e o evangelho vai ser pregado da sua maneira, né? A maneira não da libertação, mas a maneira da amargura, como a palavra de Deus, como a gente leu aqui. E é tão interessante. Por quê? Porque às vezes você encontra uma pessoa, ele ora, ele jejua, ele paga um preço, e ele está 10 anos orando para fulano de tal, ou para uma certa circunstância. Não, eu quero passar no negócio aqui, eu quero fazer. E aí ele passa a vida inteira orando. Aí o que acontece? Quando chega um novo convertido, o novo convertido está na célula, e o novo convertido fala assim: rapaz, eu estou precisando de uma oração aqui, gente, para mim poder passar, vamos pensar aqui no negócio top, aí, um concurso público do Ministério, um concurso público federal. Aí na roda lá, todo mundo ora, o que acontece? O camarada faz a prova e passa. Aquela pessoa que está orando, faz, meu Deus do céu, olha quanto tempo eu estou aqui orando, e pagando um preço, e estudando, e fazendo, querido, vai ter a mesma ação de quem na Bíblia? Do filho pródigo, do irmão do filho pródigo, exatamente, do irmão, né? Do irmão do pródigo lá. O que acontece? O camarada chega de um dia para a noite, gastou tudo. Pensa na cena lá, querido. O cara matou o pai antes dele morrer, para começar a conversa. Porque o camarada que pede a herança antes do pai morrer é porque quer que o pai morra. Ele mata o pai antes do pai morrer, gasta tudo que tem, volta e tem uma festa. E o irmão do pródigo está lá. Tremendo de raiva. Ele não matou nenhuma galinha para mim, nenhum bodinho, e faz uma festa de arromba dessa para um camarada que não merece nada. Mas por que o irmão, ele ficou assim? Porque ele não tinha entendimento de que ele participava de um ambiente de graça, e ele não só usufruía porque ele não queria, porque a graça estava disponível, a herança estava disponível o tempo todo. Você está comigo, meu filho? Ei, tudo que é meu é teu, meu filho. Você não está entendendo? Você não teve porque você não pediu. Porque não, por isso nós temos pregado a respeito disso. Pede, bate, pede, bate. Porque nós podemos pedir hoje, querido. Quando a gente olha para o contexto de Paulo, que até então no hebraico se traduzia por Saulo,
a gente percebe isso também. É tão poderoso porque ele estava num caminho. O Saulo, ele nasceu numa família instrutiva, e ele foi se colocando à exposição da palavra, claro, que ele estava sendo instruído conforme a verdade da lei dos seus pais, e no entendimento dele ele era zeloso, no entendimento dele estava tudo certo, no entendimento dele ele precisava ser daquela forma mesmo, e Gamaliel estava instruindo ele, falando para ele, ditando para ele, e ele estava sendo instruído nisso. E a palavra de Deus fala que ele, nessa instrução, ele tinha muita coisa para entregar, e ele era zeloso a respeito disso. Olha só, vamos ler rapidinho, Atos capítulo 22, no verso 3, Paulo, ele dando uma narrativa: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos meus antepassados, nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Saulo estava falando a respeito disso. Ei, eu nasci, eu fui instruído, mas eu não tinha tido um encontro com graça. Eu conhecia um Deus, uma lei, enquanto ela não foi revelada a mim, eu não tinha uma instrução correta do viver, do meu dia a dia. Não, pastor, procura na Bíblia aí. Eu não posso fazer isso aqui não? Procura na Bíblia, me fala. Aí ele quer que na Bíblia esteja escrito lá: não fala palavrão. O nome do palavrão também tem que estar escrito lá. Meu querido, você é instruído num tempo de graça pelo Espírito que queima no teu coração. É o Espírito que tem que queimar no teu coração. Tudo que eu for fazer, se não é para a glória de Deus, tem alguma coisa errada nisso. É minha lei. E aí algumas pessoas chegam, né, e falam: pastor, mas pode fazer isso? É muito fácil você saber se você pode fazer uma coisa. Chega aqui na igreja, coloca ou faz o que você quer fazer num ambiente onde estão adorando a Deus. Você consegue fazer o que você quer fazer num ambiente de adoração? Você está no teu carro, coloca uma música e faz aquilo que você quer fazer, uma música, né, que te envolve. Não consegue fazer? Então não faça. Por quê? Porque se o Espírito não está contribuindo com você para uma adoração exímia ao teu Pai, é porque esse processo não pode ser feito. Nós temos que sair, querido, daquela vertente de que a lei precisa estar coerente com a minha ação. Não! Agora é o Espírito Santo que move em você. É Ele que te lapida, é Ele que te guia em todo o contexto. Mas Paulo, ele só teve esse entendimento quando ele teve um impacto de um encontro com a graça e o favor de Deus. E nós precisamos observar a respeito disso. Naquela época, de forma alguma, Paulo conhecia de fato e de verdade a pessoa da graça. Ele era um homem vingativo, um homem violento. Por quê? Porque a lei falava que ele tinha que fazer desse jeito. Não, o negócio é o seguinte, eu faço, eu digo. Ele era um matador de crente. Ele era uma pessoa que matava. Ele mesmo falou, lá em Atos capítulo 26, do verso 10 e 11. Eu encerrei muitos santos na prisão. Eu matava mesmo. Eu dava o meu voto, pode matar. E para ele estava sendo o quê? Zeloso. Eu encerrei muitos os santos na prisão, contra estes eu dava o meu voto, quando não os matava. Próximo, olha só, muitas vezes eu castiguei por todas as sinagogas, obrigando eles até a blasfemar demasiadamente. Queridos, Paulo, ele estava cheio de algo, mas só que esse algo não era algo de um tempo que Deus estava conduzindo ele a experimentar. Um tempo de favor, um tempo de graça. Queridos, nós precisamos observar que o nosso Pai de amor, na sua graça tão infinita, Ele quer te conduzir passo a passo todos os dias da sua vida.
todo momento. Ele quer sussurrar no teu ouvido: filho, não faz isso não, filho. Ei, filho, não posta isso não, filho. Importante, querido, porque a sua vitrine para o mundo é o que você faz. E você, como um filho amado, precisa observar: meu Deus do céu, isso aqui glorifica o seu nome. Aí a pessoa posta lá: ai, que dia triste. Nossa, gente, vocês não sabem. E começa, e ele está glorificando o quê? Sei lá. Deus não é. Né? Talvez a pessoa goste muito daquele assim: querido, o que aconteceu com você? E vai, aquela pá. Não. Quem precisa ouvir o seu lamento é o seu pai que te ama. Ele te ama, ele te ama, ele te ama. Ele quer cuidar de você. Ei, ele não quer ficar sabendo só pelas redes sociais suas, não. Você acha que Deus não olha as nossas redes sociais, querido? Ele olha. Querido, mas quando ele viajou para Damasco, para realizar a missão o quê? De matar mais uns, de fazer mais alguma coisa ligada à lei. Querido, ele teve um encontro com a graça e o favor de Deus. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Em Atos capítulo 22, do 4 ao 6, fala a respeito disso. Por que você está me perseguindo, Saulo? Eu sou Jesus, quem tu queres perseguir. Mas o que acontece comigo? O que aconteceu com Paulo? Depois do momento que ele teve um encontro com Jesus, com a graça e com o favor de Deus. Vou falar de algumas coisas muito rápidas aqui. O que aconteceu com Paulo, o que às vezes acontece com a gente, enquanto a gente está presente dentro de um tempo de favor e de graça de Deus, nós conseguimos ultrapassar as barreiras. O que acontece com a gente? Primeira coisa, quem permanece na graça, no favor de Deus, olhando para a cruz, vence as tempestades da vida. Querido, Paulo estava seguindo agora para Roma. Paulo queria ir para Roma, preso. E aí o que acontece? O meu ministério é Roma, eu vou para Roma, sabe aquele negócio que Deus falou no teu coração? Meu filho, eu vou te entregar isso. Minha filha, você vai chegar nesse nível aqui. Talvez algo que Deus já queimou no teu coração. Agora Paulo também tinha algo queimando no coração dele, mas ele estava onde? Preso em Cesareia. Ele estava preso em Cesareia. E agora Paulo começa a fazer o quê? Ele começa a instigar no coração, mas agora ele já estava a caminho, né? Porque aí organizaram lá um processo lá, e Paulo foi conduzido para a Itália. Mas só que o que acontece, querido? Entre o que Deus gera um tempo de graça no nosso coração, até Deus realmente concretizar isso na nossa vida, Ele precisa que nós tenhamos maturidade de externar essa mesma graça, esse mesmo favor. Instrução para aqueles que são filhos amados, que têm uma vida eterna pela frente. Entende? As nossas dificuldades e as nossas lutas é porque nós temos uma vida eterna pela frente. Minha vida não acaba em 100 anos, não, ela é eterna. Por isso que a instrução de Deus para mim e para você é a fim de que nós sejamos preparados. E Paulo agora, ele estava dentro dessa mesma situação, desse mesmo processo. E agora Paulo, ele estava no navio. E agora o navio começa a enfrentar uma grande tempestade. Atos capítulo 27, no verso 7, olha só. Atos capítulo 27, verso 7. Navegando vagarosamente muitos dias, tendo chegado com dificuldade de fronte a Cnido, não nos tendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob proteção de Creta, na altura de Saloma. Olha só, agora Paulo estava enfrentando uma tempestade, coisas naturais, processos naturais, que às vezes a gente acaba enfrentando na vida. O que é processo natural, pastor? Eu estou andando aqui, nossa, deslizou, bati o carro. Um processo natural, querido. Faz parte de quem tem carro, amém? Furou o pneu. Tempestade natural.
você vai precisar trocar o pneu. Estou aqui vivendo uma doença, uma tempestade natural. Ninguém vai lá e coloca uma doença numa pessoa, um fluxo, eu imagino, ao menos eu quero crer que não, né? Um processo natural. Estou estudando aqui para fazer a prova, todo dia, pastor, Aí eu vou fazer a prova, chego lá, vou fazer a prova, falo, Espírito Santo, eu te peço, revela-me as coisas ocultas que eu ainda não sei. Não tem como, vai reprovar, uma tempestade que você provocou, e às vezes a tempestade são o que a gente provoca também, um relacionamento mal conduzido, né? O físico que às vezes a gente não... Eu estou cuidando um pouco mais agora, mas eu passei muito tempo sedentariamente vivendo, né? E não estava nem aí para paçoca, e via, e comia mesmo, e fazia, e tinha atividade física zero, e não estava nem aí, um dia esse corpo vai perecer mesmo. Aí eu comecei a perceber que enquanto eu vivo, eu posso viver melhor. Aí eu comecei a cuidar, porque enquanto você viver, você é a inspiração da glória de Deus para outros, e é importante você cuidar. E quando você não faz isso, você enfrenta tempestades naturais. E algumas coisas acontecem quando as tempestades naturais acontecem, vêm sobre minha vida. Primeira coisa delas, atrasa os nossos planos. Eu estou vivendo na vida, vem uma tempestade, atrasa os meus planos. Paulo estava vivendo isso. A Bíblia diz, aí no texto que nós lemos, que ele navegava vagarosamente. Ele não ia chegar no tempo que ele tinha planejado para chegar. Outra coisa que acontece quando nós enfrentamos tempestade, faz das nossas forças nada. Tem tempestade que você pode ter a maior força do planeta Terra, que não resolve de nada. Vamos ler um texto? Atos capítulo 27, no verso 14. Olha só, verso 14 e 15. Atos 27, 14 e 15. Olha só o que a Bíblia diz. No entretanto, não muito tempo depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento, chamando de Euroaquilião, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir o vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Não tinha mais o que fazer, pastor. Nessa situação aqui, eu perdi o controle. A tempestade tem esse poder de fazer isso com as nossas vidas. Às vezes, querido, você chega diante de uma enfermidade que você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Fico de mãos atadas. A tempestade também tem o poder de não nos levar a enxergar um palmo na frente do nariz. Eu não vejo nada, é só nebulosidade. E aqui, Atos capítulo 20, no verso 20, por favor. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal toda a esperança de salvamento. Não tinha mais perspectiva nenhuma, não consigo ver nada. A pessoa fica sem conseguir observar, deixando ele, às vezes, desorientado. Eu não consigo ver, eu não consigo observar, eu não consigo ter noção, pastor, de o que eu vou fazer agora. Do que eu vou fazer? E às vezes essa desorientação faz a gente mudar as prioridades das nossas vidas, faz a gente abrir mão de algumas coisas que para a gente era importante e agora não é mais. A palavra de Deus diz aí, no verso 38, por favor: refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. Coisas importantes às vezes de nossas vidas, na tempestade você precisa tirá-las. Quer um exemplo? Eu estava algum tempo atrás, trabalhava, numa concessionária aqui em Goiânia. Chegou um dia que eu tinha que entregar um relatório muito importante para a diretoria, todo mundo esperando o relatório. Minha esposa liga e fala o quê? O nosso pequeno, o Pedro, está esmorecendo aqui, febre acima dos 40, nossa, eu estou super preocupada, e ela estava desesperada em casa. A minha prioridade até então era o quê? Entregar o meu relatório, porque era a coisa mais importante que eu tinha para fazer. Mas quando eu recebi essa ligação, o que aconteceu?
mudou as prioridades. Aquele que era muito importante lá no meu trabalho se tornou nada. Agora a importância é o meu filho que está passando mal. Porque a tempestade tem esse poder de fazer a gente pegar algo que era tão importante e às vezes desviar a rota dele. Queridos, isso é tão sério, né? E só passa por isso quem está vivendo. Quem não está vivendo não passa por isso não, tá? O pessoal que está ali não passa por isso não. Mas nós que estamos vivendo, nós passamos por isso. Outra coisa que acontece, tempestade faz muito barulho. É barulho para todo lado. Barulho. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, mas no final, a tempestade só tem poder para te deixar molhado. Você vai entender a respeito disso. Olha só, aqui em Atos capítulo, vamos seguir aqui, depois a gente volta aqui para a gente poder observar. É muito importante, ela só tem poder para te deixar molhado. Mas o que eu faço, pastor, quando eu estou vivendo uma tempestade, algo natural, o que eu faço? Faça o que Paulo fez. Atos capítulo 27, no verso 22 e 23. Olha só o que a Bíblia diz. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Próximo verso. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Quando você ora, a tempestade pode até vir, mas ela vai te trazer a segurança de que lá no final, nada vai acontecer para te desorientar, para te destoar, nada. O máximo que ela vai fazer comigo e com você é te deixar uma roupinha molhada, nada mais. Mas antes eu preciso fazer o quê? Eu preciso estar com meu pai. Pai, está acontecendo isso. Esses dias, sexta-feira da semana retrasada, um cliente me ligou, sexta-feira, falou: Isaac, não vou poder manter o contrato contigo, porque minha empresa mudou, para quem conhece um pouco de contabilidade, mudou do simples para o lucro presumido, e não vou conseguir manter o contrato que eu tenho com você. E eu falei, realmente o meu processo não atende o lucro presumido, né? Eu realmente não vou conseguir te atender aí. E aí ele falou, não, então cancela o contrato aí, porque não tem jeito. E eu vim de lá para casa, porque eu moro no Senador Canedo, então daqui para lá Deus vai falando, eu vou falando com ele, está tudo certo, né? Não porque é longe, viu, queridos? É porque é um processo. E aí eu falando com Deus no carro, falei, Deus, você ouviu aí o que aconteceu? Cancelaram um contrato da sua empresa. O que você vai fazer a respeito disso? Eu só posso ser o mordomo, não tem como eu administrar o que não tem. E fui para casa. Olha só, de um dia, foi sexta-feira, de domingo para segunda, a Patrícia sonhou. Isaac, aquele cliente que você cancelou o contrato contigo, ele voltou a te ligar? Eu falei, não, porque eu sonhei que ele tinha te ligado, ele tinha restabelecido o contrato. Eu falei, é mesmo, meu bem? Beleza. Quando foi na segunda-feira, umas 3 horas da tarde, ele me ligou, Isaac, pelo amor de Deus, não cancela o processo aí não, por favor, porque o processo que eu estava pensando, a gente pode fazer dessa forma, não, eu tenho que fazer gestão aqui, não. Sabe por quê? Porque o seu pai, o meu pai, quer que você tenha experiência com ele todos os dias. A tempestade, ela pode até deixar você um final de semana com um barco assim, ó, puf, pá, pá. Mas na segunda-feira vem a calmaria. O seu Deus se levanta à sua defesa. O barco pode até quase ir a pique, mas quando você está vivendo um tempo de graça, você fala para o seu pai, você tem certeza que ele te ouviu. E ele levanta, e ele vem. Parece que o negócio assim, aquela assombração está vindo. Não é assombração não, é o seu pai chegando para acalmar a tempestade. Ele vem ao nosso favor, à nossa defesa. Queridos,
Mas nós não podemos ter plano B. O que acontece às vezes? Não, pera um pouquinho. Nossa, esse cliente cancelou, eu tenho alguns planejamentos de conta para pagar. Peraí, já ligo para o banco, falo para o gerente, libera um limite X na minha conta aí, porque eu vou precisar do plano B. Eu estou tentando ajeitar as coisas aqui, eu nem falei com meu pai, eu estou tentando ajeitar as coisas aqui. E aí, sabe o que acontece? Você não fala com teu pai, o plano B, ele é utilizado como plano B mesmo. Mas eu e você, que nós temos um pai de amor, nós não podemos ter plano B. Não podemos, querido. Descarta, tira o plano B da sua vida. Conta-se a história de um grande navegador, Cortés, né? Do grande navegador Cortés. Ele chegou na Espanha em 1500, alguma coisa assim. Ele chegou na Espanha com 11 navios e 700 soldados. Acoplou na costa da Espanha. Acoplou, aliás, na costa do México, para conquistar o México. Chegou lá, tinha em média 70 mil índios. E ele foi com 700 soldados. E aí o que acontece? Ele embarcou lá e ficou na praia. Quando os olheiros observaram mais de 70 mil índios, ele falou: meu Deus do céu, nós viemos para conquistar o México, mas não vai dar certo não. E aí eles começaram a murmurar uns com os outros: vamos lá, vamos embora. Na hora que dormir, nós pegamos o plano B, que é os nossos navios, e deixa o Cortés aí, com essa loucura dele. Aí o Cortés ficou sabendo. O que ele fez? Comecinho da madrugada, ele falou: toca fogo nos navios tudo. Quando o pessoal levantou, que viu todos os navios pegando fogo, o que eles fizeram? Ou luta. Ou mata ou morre. Com Deus nós temos que ser da mesma forma. Temos que descartar o plano B. Falar: Deus, eu estou com você, o Senhor está comigo, e nós vamos juntos. Vamos enfrentar essa tempestade e vamos vencer. Nós precisamos não ter plano B. Não faz parte da nossa identidade como agraciados de Deus, querido. Mas aí, agora, 270 e poucas pessoas que estavam no navio, todos eles foram salvos. Ninguém se perdeu, como fala a palavra de Deus. E agora eles chegam o quê? Na ilha de Malta. E a palavra de Deus diz que agora eles estavam ao redor de uma churrasqueira antiga, né? Uma fogueira. E Paulo ajeitando os gravetinhos. E daqui um pouquinho, e aqui é a segunda coisa que nós vencemos quando estamos no tempo da graça. Daqui um pouquinho, uma cobra pica a mão de Paulo. E Paulo sacode aquela cobra no fogo. E as pessoas ficam esperando o quê? Que Paulo comece a se estribuchar, porque aquela cobra é venenosa, aquela cobra nossa. Mas aí não acontece isso com Paulo. Eu não vou ler o contexto, está lá em Atos capítulo 28, do verso 3 ao 5. Mas é muito importante você entender que todas as pessoas ali esperavam que Paulo morresse. Sabe por quê? Porque cobra só pica quem vence tempestade. Cobra significa o diabo na Bíblia. O diabo, ele só ataca quem vence tempestade. Diabo não gasta cartucho com quem não vence tempestade. Quem morre na tempestade? Os probleminhas da vida abateu ele, chateou ele, quer morrer. Eu vou morrer. Tem um probleminha que aconteceu lá. O diabo nem se preocupa com esses caras. Qualquer tempestade abate ele, não vou nem me preocupar. Agora, o camarada que vence a tempestade, que é uma pessoa que ora diante do Pai que tem, esse merece preocupação do diabo. Esse, eu imagino que ele faz uma reunião lá no inferno, fala: esse aqui venceu uma tempestade na vida, vamos atacar ele, vamos investir nesse caboclo aí. Não podemos deixar ele participando desse tempo de graça, de favor. E querido, algumas pessoas, não aqui, algumas pessoas por aí têm sido mordidas por essa cobra, porque no meio daquela picada de cobra houve algumas situações. Por exemplo, opinião alheia. Uma picada que tem, querido, matado muita gente, né? As pessoas, elas se ditam e fazem o que as pessoas querem que elas façam. Não, você não vai dar certo nisso aí não. Não, isso aí, que eu que estava falando com o Paulo, vai morrer,
Isso aí é um assassino. Esse caboclo aí, rapaz, deve ter cometido muitos crimes na vida. Sobreviveu à tempestade e os deuses, né? E os deuses agora vão acertar a conta com ele. Mas Paulo não se preocupou com a opinião das pessoas, com a opinião alheia das pessoas, como fez Neemias. O que Neemias falou quando as pessoas começaram a cogitar coisas a respeito dele? Desce aqui para a gente bater um papo, para a gente falar o que a gente pensa a teu respeito. Neemias fez o quê? Estou em uma grande obra, não posso descer e não posso parar. A opinião alheia não pode tirar você do ambiente de graça, de um favor, de uma bênção que Deus já decretou na cruz do Calvário para você. Não pode ter esse poder, querido. E às vezes a gente acaba aceitando, dentro do contexto de opinião alheia, os rótulos do diabo. Os rótulos do diabo. A opinião das pessoas acaba gerando rótulos na minha vida. Rótulos dos mais diversos, queridos. Tem gente que é igual aquelas portas de geladeira. Que você chega naquelas casas, aquelas portas de geladeira tem cheio de mensagens, de imã, disso. E qualquer pessoa da casa chega lá e puf, prega o negócio. E puf, prega uma outra coisa. Não! O Espírito Santo é quem te guia. É Ele que te guia. É Ele que te conduz. Alguém te falou algo, não está de acordo com a palavra, não está testificando em você, chuta, é macumba do diabo. Não tenha dúvida, querido. Tem gente que fica remoendo. Fulano de tal aí tem razão, eu acho que ele tem razão. Eu sou um desgraçudo mesmo. Olha aí, o que aconteceu comigo? Não, querido, a Bíblia diz tudo o que você precisa saber a teu respeito. Ela é a palavra que modela as nossas vidas. Tem gente que parece... um tempo atrás eu ouvi uma reportagem daquele... Não sei se vocês lembram. Foi esses dias aí, do cachorro do Obama. Tá vendo? Daquele presidente dos Estados Unidos. O cachorro do Obama aparecendo na mídia para tudo quanto é rumo. Andando na rua. Normal. Com os vira-lata. Normal. Tem gente que parece... Não aqui. O cachorro do Obama. É o cachorro do Obama, mas ele está agindo como um vira-lata. Entendeu? Uma pessoa que não tem pai, não tem casa, não tem isso, não tem aquilo. Não, querido, você é filho amado de Deus. Se mune disso. Participa de um tempo de graça que te entregue isso. Você não pode. A cobra às vezes nos leva a questionar os problemas. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo? Paulo podia falar isso. Nossa Deus, mas eu estou preso por amor a ti, e agora essa cobra me pica. Não, Paulo, ele não falou nada. Sabe o que Paulo fez? Ele sacudiu a cobra no fogo. Ele não fez um alarme. Outra coisa, que muitas pessoas têm sido mordidas. Quando acontece algo com ela, ela vira o giraia. Fala para todo mundo, e faz um escândalo, e porque aconteceu comigo, olha aqui, coloca nos outdoor. Paulo não fez isso. Por quê? Porque era uma ação do diabo, e eu não sou um propagador das ações do diabo. Eu faço parte de um time vencedor. Eu luto para cima, eu vou para frente. Eu olho para meu Cristo ressurreto. Eu não propago. Eu falo talvez com as pessoas ali específicas que vão me ajudar. Você lembra da Sunamita? Lembra dela? O filho dela tinha morrido. E as pessoas perguntavam para ela: como é que você está, Sunamita? O que ela podia fazer? Você não sabe o que aconteceu comigo, você está aqui, deixa eu falar. Não, ela falava o quê? Tudo me vai bem. Tudo me vai bem. Ela sabia para quem ela precisava falar o que ela precisava falar. Quando você está num tempo de graça, num tempo de favor, e sabe que o teu pai está cuidando de você, você fala com ele, e você não dá esquete para o diabo. Ele não merece o seu tempo, nem a sua atenção. Entenda, meu pai está cuidando de mim, está acontecendo isso, mas alguma coisa ele está planejando para mim. Ele cuida de mim. Tem algumas pessoas que não usam. Paulo tinha uma fogueira. Paulo estava juntando um graveto. O que significa isso? Isso significa que Paulo estava com fogo aceso.
Ele estava fazendo, ele estava servindo, ele estava fazendo alguma coisa. Fogo na Bíblia fala de algo queimando, de algo que está ardendo no teu coração. Eu estou servindo o reino de Deus, estou fazendo as coisas no reino de Deus, e quando eu estou fazendo as coisas no reino de Deus, vem a tempestade, e a tempestade ela se dissipa no fogo do Espírito que está dentro do meu coração. Ela se dissipa, ela se aquieta. Por isso, querido, se envolva no reino de Deus, esteja envolvido no reino de Deus. Eu queria pedir para o pessoal do louvor já subindo aqui, por favor. Olha só, uma última coisa que eu quero comentar. Paulo, quem permanece no lugar do transbordo, que é a graça de Deus, transborda também. Entenda isso. Se eu quero transbordar, eu preciso permanecer na graça de Deus. Se eu quero transbordar, a Bíblia diz, vou ler com você, Paulo, Atos, capítulo 28, no verso 7, olha só o que a palavra de Deus diz. Olha só, perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente, por 3 dias, verso 20, verso próximo. Aconteceu que ao achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio, Paulo foi visitá-lo, e orando impôs as mãos e os curou. Verso 9. À vista desde esse acontecimento, os demais enfermos da ilha viram e foram curados. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você está no tempo de graça, você pode sofrer o dano que for. Entenda isso. Você pode sofrer o dano que for. Deus vai usar esse dano para levar você a transbordar. A área que você mais foi afetada, acredite, é a área que mais vai transbordar em você. Quando você entende que Deus tem propósito em todas as coisas, que Ele cuida de mim de fato e de verdade, você aceita às vezes o momentâneo mal, você deixa de reclamar, se aconchega na graça, porque toda vez que às vezes a gente está depreciativo, passando alguma dificuldade, e a gente ora e às vezes parece que Deus não nos ouve, nós somos tendenciosos a decair, a sair da graça, a sair desse olhar de Cristo na minha vida. Vou viver Cristo porque olha o que está acontecendo na minha vida. Deus está falando para mim, para você nessa manhã, eu tenho um propósito com os meus filhos amados. Eu cuido dos meus amados. Ei, aos meus amados eu dou enquanto eles dormem. Você precisa ter essa consciência. Mas pastor, já passei tanta provação, tanta situação na vida. Ei, o nosso Deus não precisa de muita coisa para poder virar o jogo na vida daqueles que entendem que Ele é Pai. Ele faz do nada se tornar tudo, mas Ele precisa de que aí tenha um coração que participa da graça. Ele precisa olhar para mim, para você, encontrar permaneça em mim. Ei, filho meu, permaneça em mim. Eu tenho muito prazer e eu quero permanecer em você. E se eu permanecer em você, ei, você vai me pedir o que você quiser e será feito. Nosso desafio é permanecer. Atos 28, capítulo 16. Atos 28, capítulo 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo a sua
companhia um soldado que o guardava. Agora Paulo alcança a plenitude. Quer uma outra coisa? Paulo ele fala aos romanos. O que? Romanos capítulo 8, no verso 28. Olha só o que ele fala. Sabendo, Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, verso 12, né? Olha só, também Isaías diz, Romanos capítulo 15, verso 12, eu não estou errado então, mas eu quero te dizer, que a palavra de Deus diz, que pela graça, nós somos o que somos. É pela graça que nós somos o que somos. Paulo fala o seguinte: e a sua graça para comigo não foi inútil. A sua graça para comigo não foi inútil. Antes eu trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Que você ficasse de pé? Olha só, querido. Tem muita gente confusa na caminhada. Você não precisa de muitas coisas. Você só precisa de uma: permanecer olhando para a cruz. Lá está a sua maior força. Você precisa de força? A cruz é a sua força. A sua maior arma é a arma de Paulo, a oração. Eu estive com meu pai essa manhã. Eu estive com meu pai essa noite. Não, ei, está tudo certo, já orei, está tudo certo. Eu falei com meu pai. Estou aqui, show de bola, é isso aqui. Está tudo certo. Está tudo certo. Porque a minha vida, o meu coração está nele. Ei, o equilíbrio que eu preciso na tempestade está no meu pai. Quando eu estou nele, eu tenho um equilíbrio, porque ele tem promessas para mim, e eu atento-me a essas promessas, e eu vivo nelas. No meu pai eu encontro a minha posição. A minha posição não é um naufragante de uma tempestade, não é ser morto pela mordida de uma cobra, não. A minha posição é a posição de reis e sacerdotes. Eu estou sentado com ele nas alturas, e todas as coisas se pôs debaixo dos meus pés. Essa é a minha posição. Quando as pessoas olham para você, o seu rosto, ele resplandece a glória do seu Pai. Então entenda, quando você vai pelas cidades, pelas ruas, tem algo a mais que você transmite, é a natureza que habita em você. Se eu tenho essa natureza, eu preciso viver como ela dita que eu viva. E aqui eu quero fazer 2 orações agora. Se você de fato, de verdade, faz tudo. Não, pastor, é minha ordem aqui, 1 Coríntios capítulo 15, no verso 10. É minha tarefa fazer tudo. É minha tarefa trabalhar, é minha tarefa estar com Cristo, é minha tarefa. Mas todas as coisas que eu faço por causa da graça de Deus que está comigo. Ei, eu glorifico a Deus, eu tributo a Deus. O meu casamento, eu tributo a Deus. O meu carro, eu tributo a Deus. O meu trabalho, eu tributo a Deus. Os meus problemas, Deus, olha o que aconteceu aí com seus, olha o que aconteceu com as suas coisas, eu tributo a Deus. Quando eu faço isso, eu tiro todas as coisas da minha mão, que são perecíveis, e coloco nas mãos confiantes de um Deus que nunca muda.
e é fiel. O seu pai é fiel, ele vai cumprir, porque se ele prometeu, ele não é Deus para mentir. Eu preciso entender a respeito disso. Nós vamos cantar essa canção que foi cantada aqui no final, com essa pegada tão poderosa, tão punk. Sabe por quê? Porque a graça de Deus te favorece hoje. Mas antes eu queria fazer 2 orações. Primeira oração, para você que ainda não tem esse pai. Talvez você está aqui hoje e fale assim: não, eu não tenho esse relacionamento com esse pai. Não, eu acho que esse pai ele é tão distante, eu nem tenho figura paterna para poder ter referência. Eu quero te dizer uma coisa: ele morreu na cruz, ele pagou um preço, e hoje ele está perguntando: deixa eu ser o seu pai, deixa eu cuidar de você. Mas eu vou ter que desfazer disso, desfazer daquilo outro, desfazer daquilo outro. Não, a Bíblia fala: só venha para os braços do Pai, só isso. Todas as coisas o Espírito vai inculcar em você, para que sejam modeladas. Eu queria que todos repetissem essa oração, para ajudar as pessoas que vão fazer essa oração. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu estou aqui, porque eu creio que o Senhor é o Pai que eu preciso na minha vida. Por isso eu reconheço que sou pecador e entrego a minha vida nas tuas mãos. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e sela para o grande dia da festa. Oh, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Ei, ainda que os seus pecados forem como escarlate, vermelhos, Ele acabou de transformar tudo isso agora em branco como a neve. Ele é poderoso assim. Agora eu queria fazer uma oração aqui agora, por você que está passando alguma tempestade. Não sei em que área da sua vida, talvez tenha alguma tempestade acontecendo aí. Queria que você colocasse a mão no teu coração. Quero fazer uma oração por você. Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor cuida da gente como ninguém cuida. O Senhor conhece o íntimo de cada um aqui. Deus, e eu oro por cada pessoa que está passando dificuldade, passando tempestade. Talvez essa pessoa esteja aqui e ela esteja falando: meu Deus, eu não tenho mais controle dessa situação. Mas eu quero declarar agora que nessa hora o Senhor traga uma direção, o Senhor traga um escape, o Senhor sussurre no ouvido dela: filho, eu estou cuidando de você, eu sou seu pai, eu estou com você até o último dia da sua vida terrena, porque depois você vai estar comigo para a eternidade. Eu declaro, Paizinho, que essa pessoa seja incentivada e motivada pelo Teu Espírito essa manhã. Eu declaro isso no nome de Jesus. Amém. Agora você tem liberdade no Espírito para cantar essa promessa. Ele é fiel na sua vida. Não duvide, Ele é fiel. Pode tudo falar o contrário. Ei, fica com a palavra dele. Ele é fiel. Aleluia. Oh! Glória a Deus, nós adoramos um Deus que é fiel, um Deus que é bondoso. Oh! Nós te louvamos, Deus. Diga: Deus de Abraão, Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Ele é fiel. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá, mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Sem pensar em mim, se Ele prometeu, vai acontecer. Diga! Fiel tu és, Senhor.
aquilo que ama, todavia Ele nunca, jamais se esquecerá de você. Taraba, xaraba, carama, naraba. Tudo passará, mas sua palavra permanecerá. A história já provou? A história já provou o teu poder, Senhor, fiel é o seu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Eu possa entender se Ele prometeu, vai acontecer. Ele é fiel. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Nós te adoramos por toda a eternidade, porque Ele é o único Deus, Ele é fiel até o fim dos tempos. Nós rendemos a nossa adoração. Nós declaramos, levante as suas mãos e declara isso. Você pode dizer, minha fé está em Cristo. Oh, nós declaramos, Diz Ramanaraê. agora. Minha fé está em Cristo, Oh, firmado nele estou. Ele é a rocha. Ele é a minha rocha, Nunca. nunca me deixou. Oh, Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. É a minha rocha, que nunca me deixou. Diga mais uma vez. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Que nunca me deixou. Eu te louvo, Deus. levante as suas mãos. Levante suas mãos. Nós vamos orar pela nossa reforma agora. Nessa atmosfera de vida, de abundância, vamos declarar que o suprir do Senhor está conosco. Satanás pode até levantar, mas o exército do Deus vive ao nosso favor. Levante as suas mãos e comece a profetizar. Deus, nós oramos agora nessa atmosfera. Declaramos, ó Deus, que o Senhor é conosco, que o Senhor é por nós. Colocamos essa reforma na tua presença e nós declaramos que o Senhor é conosco, que o Senhor é conosco, que o Senhor é conosco, que a tua proteção, que o teu suprimento está em nós, e por isso nós declaramos vida abundante do Senhor nesta reforma, e declaramos também, ó Deus, na vida de cada filho amado, de cada filho poderosamente protegido pelo Senhor, uma semana de vida, uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana onde pode vir as tempestades da vida, mas o Senhor é com ele, o Senhor é com ela. Declaro isso no nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Yeah.